Capítulo 2. Do incidente de insanidade mental do acusado. Artigo 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido à perícia médica. Parágrafo 1º. A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. Parágrafo 2º. A perícia poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior. Artigo 157. Para efeito da perícia, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado, que o juiz designará. Parágrafo 1º. O laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 45 dias, que o juiz poderá prorrogar, se os peritos demonstrarem a necessidade de maior lapso de tempo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar a entrega dos autos aos peritos, para lhes facilitar a tarefa. A mesma autorização poderá ser dada pelo encarregado do inquérito, no curso deste. Artigo 158. A determinação da perícia, quer na fase policial militar quer na fase judicial, não sustará a prática de diligências que possam ficar prejudicadas com o adiamento, mas sustará o processo quanto à produção de prova em que seja indispensável a presença do acusado submetido ao exame pericial. Artigo 159. Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e dos esclarecimentos que julgarem necessários, os peritos deverão responder aos seguintes. Alínea A. Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Alínea B. Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na linha anterior. Alínea C. Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possui o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Alínea D. Se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou. Parágrafo único. No caso de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, formular-se-ão quesitos congêneres, pertinentes ao caso. Artigo 160. Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do artigo 48 do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão do laudo, nomear-lhe-á curador e lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente. Parágrafo único. Concluindo os peritos pela inimputabilidade relativa do indiciado, ou acusado, nos termos do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, o inquérito ou processo prosseguirá, com a presença de defensor neste último caso. Sendo condenatória a sentença, será aplicada a medida de segurança prevista no artigo 113 do mesmo Código. Artigo 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento. Parágrafo 1º. O acusado poderá, nesse caso, ser internado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento congênere. Parágrafo 2º. O inquérito ou processo retomará o seu curso,
desde que o acusado se restabeleça, ficando-lhe assegurada a faculdade de requerer as testemunhas que houverem prestado depoimento sem sua presença ou a repetição de diligência em que a mesma presença teria sido indispensável. Artigo 162. A verificação de insanidade mental ocorrerá em autos apartados, que serão apensos ao processo principal somente após a apresentação do laudo. Parágrafo 1º. O exame de sanidade mental requerido pela defesa, de algum ou alguns dos acusados, não obstará sejam julgados os demais, se o laudo correspondente não houver sido remetido ao Conselho, até a data marcada para o julgamento. Neste caso, aqueles acusados serão julgados oportunamente. Parágrafo 2º. Da mesma forma se procederá no curso do inquérito, mas este poderá ser encerrado sem apresentação do laudo, que será remetido pelo encarregado do inquérito ao juiz, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20.